Beleza, vamos aqui mais uma vez, voltando aí, reagindo aos vídeos. Histórias de motivação, de superação. E desta feita, vamos ouvir um pouco o resumo da história do Renato Cariani. Uma história linda, uma história de motivação incrível. Vamos lá, vamos dar o play aqui. Eu já contei isso, muitas pessoas já ouviram, mas vale a pena contar de novo. Eis que surge um curso fera. Apenas um vai fazer. Cara, eu era o melhor funcionário, melhor, de longe. O que os caras faziam? Ei, Renatão, prepara a mala, hein? Vai pro Rio de Janeiro, hein, danado? E aí, já ganhou, não tem jeito, o Renato puxa saco do cacete é dele, entendeu? Pô, o cara tá puxa saco ainda, os caras zoavam, você é o primeiro a sair, o último a chegar, trabalha feito um doido, tá tudo, é seu, é dado, acabou. E eu comecei a acreditar, falei, não, realmente, cara, eu mereço. Sou eu? Curso tá tudo. Quer ver que ele levou? Cheguei em casa falando, pô, vou pro curso, tá tudo. Chegou no dia, ele virou e falou assim, fulana, minha assistente, fulana, você vai fazer o curso. Eu olhei, eu falei assim, cara, eu preciso perguntar pra ele. Eu preciso perguntar pra ele pra, inclusive, entender aonde eu tenho que arrumar, o que eu tenho que fazer pra isso mudar. Cheguei pra ele e falei assim, bati na porta, dá licença, posso conversar com o senhor? Claro, entra. Claro não, ele não era de claro. Pode falar. Seu fulano, por que eu não fui escolhido para o curso? E ele, com a sutilidade, a doçura dele, de sempre, ele virou e falou assim, porque quem escolhe sou eu que mando. Você não tem nada a ver com isso. Eu falei, tudo bem, mas eu gostaria apenas de saber aonde eu preciso melhorar. E aí ele não me respondeu, ele ficou quieto. Bom, falei, tudo bem, então dá licença, saí. E desci. Aí, cara, ele passou por mim e ele sentiu em mim toda a tristeza. Aí ele chegou pra mim e falou assim, aí eu fui levar uns documentos pra ele, né, no mesmo dia. Aí ele chegou pra mim e falou assim, bom, respondendo a sua pergunta, eu vou te explicar. Você não tem nada pra melhorar, está indo muito bem. Só que eu não posso ficar aqui sem você. Porque se você sair daqui, essas coisas, as coisas não funcionam. Essa cambada aí não consegue fazer. Eu não posso ficar sem você. Ele achou, cara, que ele estava me elogiando. Aí eu cheguei e falei assim, seu fulano, o senhor está me punindo por ser competente? Aí ele respondeu e falou assim, moleque, você é muito ousado. Eu já disse pra você qual é o motivo. Eu é quem escolho. Essa empresa tá nas minhas costas. Você não sabe a pressão que eu passo. Porque a empresa era multinacional. Você não sabe o que aqueles gringos fazem. Eu sei o que eu tô fazendo. Respeita, garoto. Ele era do exército. Eu tinha um azar, cara. Eu só pegava dentro do exército. Uma desgraça. Ele era do exército. Foi muito tempo do exército. Eu desci. Eu não tenho vergonha de falar pra você, não. Eu desci no banheiro. Eu chorava feito uma criança, cara. Porque eu me vi numa situação assim. Meu filho Guilherme, ele tinha mês. Eu morava num apartamento na periferia de São Paulo. Esses apartamentos, tudo coladinho um no outro. Pagava a prestação dele, no sonho da casa própria. Andava de ônibus, não tinha carro. Não tinha um puto no bolso. Cheio de dívida. Eu olhei e falei assim, cara, eu tô ferrado. Eu trabalho numa empresa que eu nunca vou sair do lugar. Porque eu tenho um chefe que me pune por eu ser competente. Ou seja, ele quer eu desse jeito. Só manda, Ele não quer eu fazendo outro curso para não ter o risco de eu ir embora. Ele não quer eu crescendo, ele quer eu aqui fazendo isso a vida toda. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que passam por isso. A quantidade de gente que segue a gente hoje que fala assim, cara, eu tenho um chefe medíocre que não me deixa crescer. Ou por medo de eu pegar o lugar dele, ou por medo de eu ir para outra empresa. Largar porque tá conveniente pra ele. Só que o que acontece? Aí ele que tá assistindo agora, a pessoa que tá assistindo agora, ele fala assim, cara, mas eu não tenho como. Porque se eu tirar 10 reais do meu orçamento, eu quebro. É foda. Aí eu olhei, eu tava cheio de sexo sem fundo ainda. Aí eu olhei e eu falei assim, cara, o que eu faço? Tava limpando meu nome, arrumando as coisas.
Aí eu chorava, cara, de desespero, porque eu falava assim, cara, não é possível, a minha vida inteira, velho. Quando eu era criança, sofria bullying pra cacete, só passava humilhação. Aí eu tive que começar a trabalhar cedo, só passei vergonha, tal tudo. Eu tô com 20 e pouquinho anos de idade, minha vida ainda tá uma merda, não tenho perspectiva, eu tô ferrado, cara. E eu tô lutando tanto, fui lá, fiz curso técnico, estudei a vida inteira, fui o melhor aluno da vida inteira, sou o melhor funcionário e eu não tenho nada. Nada. O que esse governo fez com o nosso YouTube, país? tem que ter Por onde comercial, você né? olha, tudo ficou mais Pelo caro. amor de Deus, vamos tirar. Dá. Aí eu olhei e eu vou te falar uma coisa, Renan. Eu vou falar uma coisa pra galera que tá assistindo. Se você quer ser grande, se você quer voar, você não pode trocar o seu tempo por dinheiro. Você não pode trocar o seu tempo por dinheiro. Você Liga no sabe que é trocar recado o aí, tempo por pessoal. dinheiro. A mais Você quer pura trabalhar pra verdade. mim? Quero. Quanto você quer? R$1.000. Ele tá comprando seu tempo. Você trocou 44 horas da sua semana por R$1.000. Aí eu olhei e falei assim, cara, eu tenho que parar de trocar meu tempo por dinheiro. Eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu cheguei em casa e falei, eu vou pedir demissão da empresa. Você tá louco. Você tá louco. Eu falei, calma, eu vou pegar essa rescisão e eu vou comprar um monte de suplemento alimentar, lembra treinar? Isso. E eu vou vender de porta em porta nas lojas. Você tá louco. Dívida de apartamento, sem dinheiro, filho com um mês. Você tá louco. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Eu voltei pro trabalho. Cheguei no outro dia e fui trabalhar. Comecei meu trabalho, quando foi meio-dia eu saí para almoçar e não voltei mais. E eu me recordo de sair dali, sair andando e tem uma praça ali, uma praça chamada Parque do Nabuco. Eu fiquei sentado ali, olhando e pensando, não, refletindo sobre a merda que era a minha vida. A grande merda que era a minha vida até então. E eu olhei e eu não voltei no trabalho. Cheguei em casa. E aí, tá melhor? Tô, tá tudo bem. Tá mais calmo? Tô, tá tudo bem. E aí, no outro dia, eu não fui trabalhar. Saí pra ir trabalhar com a roupa e fui pro centro da cidade. Fiquei caminhando, eu me recordo de fazer Paulista, descer Consolação, chegar no centro, andando. Cheguei no final do dia, voltei pra casa. E aí, como foi o trabalho? Foi tudo bem. Aí, cheguei no outro dia e voltei pra empresa. Quando eu voltei pra outra empresa, aviso na portaria. Renato, o seu João quer falar com você. Estou. Aí, eu falei assim, tá bom. Eu entrei, coloquei meu avental e fui pro laboratório, não fui falar com ele. Aí ele passou por mim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. E eu fui trabalhando. Quando foi umas 2, 3 vezes no período da manhã, eu senti ele querendo puxar papo comigo, querendo ser um cara legal. Deu meio-dia, eu subi, falei assim, o senhor dá licença, eu posso falar um minutinho com o senhor? Eu cheguei e falei assim, eu tenho uma proposta para o senhor. Eu treino alguém para ficar no meu lugar e o senhor me demite para eu pegar a minha rescisão. Ele falou assim, quer sair? Pede as contas. Eu falei assim, tudo bem, essa é a segunda opção. Eu peço as contas agora e vou embora, só que eu tenho uma coisa para falar pro senhor. Se eu sair daqui hoje, lá embaixo aquilo afunda. Porque ele ficava, sabe, ele ficava em cima. Ele falou assim, pode ir embora. Pode ir embora. Eu falei assim, tudo bem. Aí ele deu um grito pra mim. Passa no RH e faz sua carta e some daqui. Tudo bem. Fiz minha carta. Entreguei. Desci. Eu cheguei em casa e eu falei assim, eu pedi demissão da empresa. Ela falou assim, você não fez isso. Eu tentei a demissão, ele não me deu, eu pedi as contas. Eu falei assim, você não fez isso.
falou assim, você não fez isso. E foi pro quarto. Cara, o sentimento que eu tinha era um misto de derrota com depressão. Eu sentei no sofá, me lembro de pegar o Gui no colo, beber. Eu nunca falei isso. É uma coisa muito ruim pra mim. Peguei o Thales, peguei o Gui no colo, bebê. Beijei ele. Falei, filho, o seu pai te ama. Ele nunca vai deixar de ser o seu pai. Cara, só uma pausazinha aqui. Isso me lembra muito uma frase que eu vi de uma consultora de mercado de trabalho, em que ela falava o seguinte, nas palavras dela, né, num post que ela fez numa rede social. Se eu não me engano, acho que foi no LinkedIn. E dizia o seguinte, que funcionário bom, de fato, ele não pede aumento de salário e muito menos ele pede uma promoção. Os seus líderes, né, têm que ver esse potencial, essa capacidade no funcionário e propor isso para ele, se ele de fato merece. E não ele ir pedir para o patrão um aumento de salário ou uma promoção. Na verdade, isso tem que ser o inverso. O patrão vê esse potencial e essa qualidade na pessoa e, se ele merecer, propor isso para ele, né? E essa consultora, ela ainda na sua frase, na sua postagem colocou lá no final, funcionário bom, ele sai da empresa, ele pede demissão. E de fato, é um baita exemplo que se encaixa perfeitamente aí na vida do Renato Cariani. Vamos continuar ouvindo aqui. Vim no sofá, acordei no outro dia pela manhã, fiz minhas malas e fui embora. E eu me recordo ela falar pra ele, dá tchau pro seu pai, tá abandonando a família. Dá tchau pra ele, mas ele era bebê, não sabia falar. Ah, sim, mas Tá isso vai embora. pega, né? Vai lá, abandona a gente. E eu fui embora sem casa, sem emprego, sem nada. Eu me recordo que quando eu saí de lá, eu fui pra casa da minha mãe falou assim, aqui não. Voltei pra academia onde eu treinava. Você tem um lugar pra eu dormir aí? Pra cá. Vou pro porão. Passou 2 dias eu no porão. Quem me liga? Seu ex-chefe. Eu cheguei lá, ele falou assim, eu aceito sua proposta. Treina alguém. Tá bom. Comecei a treinar um cara. Não tinha rodado a rescisão ainda. Só tinha carta, ele segurou a carta, né? Ele achava que eu ia voltar. Ele conhecia um pouco da minha vida pessoal, ele sabia o que eu tava passando. Ele falou assim, você foi de palha, dá esse papel aí que esse trouxa vai voltar aqui. Entendi. E aí, ele me trouxe de volta e eu comecei a treinar uma pessoa. Eu treinava a pessoa, essa não presta, manda embora. Outra pessoa, ela não presta, manda embora. Ele começou a te segurar. 3 meses. Aí eu cheguei nele e falei assim, ó, seguinte, Tá me é tirando, o né? último cara que eu vou treinar. Se esse cara não der certo, eu tô fora. O senhor não entendeu, eu não vou mais trabalhar com o senhor. A decisão foi tomada. Renan, eu tenho uma seguinte personalidade. Eu insisto até onde eu consigo. Depois, cara, eu sou implacável com as coisas. Muito bem. E eu olhei fixamente para eles e eu falei assim, olha, eu vou ser melhor do que todos vocês um dia. Eu sou gordo, eu sou pobre, eu sou favelado, eu ando com roupa rasgada, minha rua não é asfaltada, eu moro numa rua de terra. Mas eu vou ser melhor do que todos vocês que estão nessa sala de aula. Você tem que ter uma válvula de escape. Quando você não
nada na vida. Nada, nada. Ou você vai pro buraco de vez ou você agarra o que você tinha. E o que eu tinha? Eu tinha a condição de estudar. Eu era o melhor aluno da escola. Minha mãe, recentemente falecida, ela guardou até o final da sua vida um troféuzinho que ela tinha. Eu fui nomeado o melhor aluno do primeiro grau do meu período. Minha nota ruim pra mim era 8,5, num colégio de nível alto. Era 8,5, 9,10, 9,10, 9,10. E eles me obrigavam a passar cola de tudo. Eu fazia 4, 5 provas. Eles pegavam minha prova, tomavam a minha prova, aí eu tinha que fazer a prova de todo mundo pra depois eles devolverem minha prova. Se a professora me pegasse fazendo prova deles, surra em mim. Se eu, entendeu, não concordasse, surra. E é muito louco o bullying, cara. Quantos amigos seus, colegas seus, da 4ª série, você lembra o nome e sobrenome? Eu consigo lembrar de todos os que faziam isso comigo. Todos. Nome e sobrenome. Eu encontrei um deles. Se passaram muitos anos, eu já tinha ali quase meus 30 anos de idade e a minha vida já estava super consolidada. Eu fui tendo fases na minha vida. E essas fases foram mudando. Tive um período onde eu estava estudando na casa dos meus 18, 19 anos de idade, que eu tinha 70 cheques sem fundos. Aí, isso com 18, 19 anos de idade. Com 26 anos de idade, eu já tinha meu primeiro milhão guardado naquela época. E com 30 anos de idade, eu me tornei sócio da fábrica que eu trabalho hoje. Então eu tive uma escalada muito rápida e muito grande. E com meus 26, 27 anos de idade, eu já estava super consolidado, tinha várias empresas, estava super bem. Eu estava montando uma loja de suplementos na zona sul de São Paulo, na região ali de Interlagos, e eu precisava comprar algumas TVs para espalhar na loja. E aí eu falei assim, poxa, eu vou aqui no shopping aqui do lado, Shopping Interlagos, vou ali comprar as TVs. E entrei numa loja nessas lojas de eletrodomésticos e comprei a TV. Quando eu fui retirar a TV, quando eu fui negociar a TV e tudo tal, quem era o funcionário da loja? Um dos caras. Ele não reconheceu. Eu falei assim, fulano de tal, é você? Sou eu mesmo. Você não lembra? Não lembra de mim? Renato. Ele, Renato. Ele, putz, cara, como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, tudo bom, tudo bem. Aí conversei com ele e tudo. E aí, na hora, me deu uma vontade absurda de chegar pra ele e falar assim, caramba, hein, cara? Que destino. Mas aí eu me segurei. Mas o trabalho dele é digno. Tava num trabalho digno. Ele tava fazendo. Mas eu tive uma sensação de vitória. Por quê? Porque eu falei assim, peraí. Aquele garoto, aquele gordinho lá atrás, que sofreu tudo que ele sofreu, ele venceu. Aquele menino que me batia, que arrancava às vezes minha calça na frente de todo mundo, que rasgava minha roupa, que tirava um sarro da minha cara, hoje ele me serviu. E aí, eu consolidado com as minhas empresas, me deu um ar de satisfação, porque eu falei assim, eu venci. O bullying pra mim, ele foi um fator positivo, porque motivado pelo bullying e por toda a dificuldade que eu tive com a minha família, eu amadureci de forma muito precoce. Eu vi meu pai passar por situações muito difíceis. Eu vi meu pai passar por uma decepção muito grande. 55 anos de idade, no ano de 1988, você não conseguia mais emprego. Você era literalmente um aposentado. E aí meu pai, muito aborrecido, muito chateado com toda aquela situação, acabou servindo uma lição de vida pra mim. Eu falei assim, não, eu não quero isso pra mim. Eu não quero essa vida pra mim. Então, com 12 anos de idade, eu já sabia que eu ia fazer química. Com 14 anos de idade, eu entrei no colégio técnico. E fui construindo a minha carreira a ferro e fogo. Sempre com muita coragem. E sempre com muita ousadia. Então eu acho que o bullying me ajudou. Um grande trauma ele te leva para duas situações, né? Ou ele te leva para ficar naquele círculo vicioso que você não consegue sair disso. E você não consegue viver, né? Você não consegue ter relacionamentos, você não consegue construir uma história. Isso servirá de motivação para mim e para muita gente que te assiste, que te conhece e que sabe um pouco aí da sua história, né? É um retrato de muitas vidas de muitas pessoas, muita coisa que você conta tem muita semelhança com o que eu já enfrentei e enfrento até hoje também, né?
Mas o que nós temos que fazer diante de todas as lutas e dificuldades é não se entregar e nunca desistir. Porque uma hora a bênção chega. Não é possível que a gente venha sempre ficar na luta, na prova, na dificuldade e que não saia um pouco desse sufoco, né, para comemorar quando a vitória chega, né? Então, os momentos felizes chegam também, mesmo diante da dificuldade. Gente, é isso. Parabéns e Deus abençoe vocês. Curta, compartilha, deixa o seu like, o que custa, né? Deixa o seu like, dá uma força aí para o canal simples, pequeno, humilde deste nobre. Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.